Boa noite a todos, todas, todes. Vamos começar, então, o nosso quarto encontro sobre, do nosso minicurso sobre Estado e Economia no Capitalismo Dependente. Hoje, nós teremos como tem um termo que o pessoal usa, que eu não gosto tanto, como facilitadora. Eu acho que aqui vai colocar problema, mas enfim, como palestrante ou como ministrante, a professora Emanuela Gava Cacciatori, Manu, Emanuela, que ela é formada, ela é graduada em Direito, né, pela Unesc, né, Universidade Estadual do Sul de Santa Catarina. Correto, Manu? Não. Universidade do Extremo Sul Catarinense, a comunitária. Universidade do Extremo Sul Catarinense. É pesquisadora da CLACSO, né, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, no grupo sobre crítica jurídica e conflitos sociopolíticos. Isso. Manu acabou de defender o mestrado na Universidade de São Luís de Potosí, no México, né, mestrado em Direitos Humanos, na Universidade Autônoma, na UASP. Hã? UASP. UASP. Mas não é muito sonoro. O L não pronuncia. Mas, enfim, a Universidade Autônoma de São Luís de Potosí, no México, uma belíssima dissertação de mestrado, tratando a questão da especialização produtiva, padrão de reprodução, enfim. Chama-se A Dependência Brasileira da Exportação de Commodities na Globalização. Horizontes para superar a dependência e repensar o desenvolvimento. Teve como co-orientadora um clássico do direito, né? O Volkmer. Grande Volkmer. O Volkmer é do meu início de leitura obrigatória para quem queria fugir do positivismo, do normativismo no direito. Então, assim, nenhum professor indicou. Eram nossas descobertas de movimento estudantil. Era fundamental o Volkmer. Então, Manu, tem o mestrado, é autora do livro sobre o pluralismo jurídico. É esse mesmo título? Pluralismo jurídico no processo constituinte boliviano. Acertei? Isso. Minhas origens volkmerianas estão aí. O pluralismo jurídico no processo constituinte boliviano. Infelizmente, não chegou aqui, porque está chegando do trabalho, enfim, que esse trabalho vai ser muito de interesse da Beatriz, Opa. o grupo que está estudando a questão do processo constituinte, Chile e Bolívia, enfim. Bem legal. Do direito também. Então, é isso. Enfim, autora também de inúmeros artigos, com muita honra também, participa do nosso grupo de pesquisa, Estado de Direito Capitalista Dependente, né? Pode dizer que é pesquisadora vinculada lá do grupo. E tem nos fortalecido muito aqui no nosso trabalho, dando suporte decisivo na organização dos 2 últimos seminários internacionais que nós organizamos sobre economia política da dependência. Então, sem mais delongas, já me estendi demais aqui, mas enfim, mas isso não é nem 10%, apesar de muito jovem, não é nem a amostra das coisas que já foram, das coisas que a Manu faz, que ela já produziu aqui. É incrível a capacidade de trabalho e de trabalhar com qualidade que a Manuela tem. Então, vou passar a palavra para a Manu, que vai tratar hoje sobre o tema do padrão de reprodução do capital. Como eu falei, esse tema, enfim, vai ser fundamental, suporte para aquilo que nós vamos abordar sobre os tipos de Estado, a relação do Estado com o padrão de reprodução e com os tipos de Estado, né? As formas de Estado, o tipo de Estado latino-americano, que serão temas do
da próxima aula. E não só por isso, é um tema, acho que um dos temas chaves, é uma das grandes contribuições, um dos fundamentais do Marini para a economia política do desenvolvimento, na verdade, a economia política da dependência que ele faz, não do desenvolvimento, né? Economia política da dependência do Marini. Então é isso, sem me estender mais, eu passo a palavra para você, Manu. Teremos, então, quanto tempo? 40, 50, uma hora? Vou vendo aqui, acho que não calculei exatamente o tempo, mas Tá, então você acho que fica vai à uma vontade. meia hora, 40 minutos. Pronto, a Não vai gente pode passar disso. fazer um intervalo, né? Uhum. E depois voltamos com as perguntas. Então, você pode fazer sua fala, aí nós fazemos o intervalo e voltamos depois com as perguntas, tá ok? Agora aqui ficou tempo ilimitado, já que eu assinei o negócio aqui, tomei vergonha na cara. Então, não precisa mais daquela coisa de... A gente só faz o intervalo mesmo, que é bom dar um intervalozinho rápido, 10, 15 Tomar um minutos. cafezinho. Um cafezinho. Tá? Bom. Manu, está com você a palavra. Fique à vontade. Obrigada. Muito obrigada, Adriano, depois dessas palavras, né? Ficou até para iniciar. Mas o Adriano já contextualizou um pouquinho da minha pesquisa, né? Eu trabalhei na dissertação com a dependência brasileira da exportação de commodities, os temas vinculados aí à desindustrialização brasileira, né, e o crescimento do agronegócio, as atividades vinculadas à agricultura. E aí, né, nessa pesquisa, eu invariavelmente passei pela discussão sobre o padrão de reprodução, né, do capital, né, especialmente no capitalismo dependente, e cheguei na nomenclatura que formulou Jaime Osório sobre o padrão exportador de especialização produtiva, né, que cai como uma luva, né, para explicar certos processos que a gente vivencia hoje na América Latina. Mas antes de eu entrar, né, de forma específica no padrão exportador de especialização produtiva, é preciso situar algumas reflexões sobre a questão, né, do padrão de reprodução do capital em termos gerais, né? A gente entende que é a reprodução do capital que vai ser capaz de configurar e estruturar o sistema capitalista mundial e nunca perdendo de vista a heterogeneidade desse sistema, porque existem diferentes graus, né, de soberania e diferentes papéis na divisão internacional do trabalho. E da mesma forma, vão existir diferentes processos de apropriação e expropriação do valor, né, de forma que diferentes regiões, né, as regiões dependentes e as regiões imperialistas, elas vão se situar em posições diferentes e também vão assumir padrões de reprodução diferentes, né? E o capital, ele forma uma relação social que vai originar, né, como sabemos, a mais-valia em condições de exploração e dominação. Mas não só isso, né? O capital ele vai gerar as condições para que essas relações possam se reproduzir de forma contínua, né? Para que seja um processo, né, cíclico. Então, a produção do capital, ela não apenas reproduz a relação social, capital-trabalho, mas ela também vai reproduzir, vai recriar as condições, né, as formas e as condições específicas para que essa relação se sustente. Então, se a gente analisar diferentes períodos históricos e diferentes regiões, a gente vai ver que a reprodução do capital ela vai assumir formas diferenciadas e particulares, né? E vai reproduzir nessa forma, né, da reprodução do capital as diferenças existentes entre as economias imperialistas e as dependentes, né? Sabidamente, as relações de dependência, de subordinação e de transferência de valor. E para a gente entender tudo isso, passa pela compreensão, né, das diferentes fases do processo de valorização do capital, né, e nas quais o capital ele vai assumir formas diferentes, né, inicialmente como capital dinheiro, depois como capital produtivo e finalmente como capital mercadoria, mas né, de forma cíclica. E quando o capital completa esse ciclo, esse novo dinheiro, né, gerado a partir do capital mercadoria, ele vai ser um valor superior ao capital dinheiro inicial que originou o processo lá no início. Então, a reprodução do capital, ela vai acontecer quando esse mesmo ciclo se repete e se reproduz de forma constante e contínua, né? Com o capital se incrementando e se tornando mais forte a cada vez
que o ciclo se completa. Então, né, o Jaime Osório ele vai conceituar, ele vai dizer que existe um padrão de reprodução do capital quando em determinados espaços geoeconômicos, em determinados períodos históricos, o capital ele descobriu, né, ele traçou um caminho específico que permite essa reprodução e essa valorização, né, que vai se repetir, né, de forma fundamental. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho importante é dizer que para a gente estudar um padrão de reprodução, a gente não pode fazer isso de forma ahistórica, né? A gente precisa sempre historicizar, né, o processo, ver quais são os ramos, quais são os setores em que é requerido capital nesse processo, para quais mercados se orienta essa produção, né? Se é eventualmente para abastecer uma demanda de um consumo interno, se é direcionado à exportação, e também qual a qualificação da mão de obra que se necessita, né, da força de trabalho, e qual a quantidade. Para a gente, né, entender um padrão de reprodução, a gente precisa se localizar em todas essas características. Nesse sentido, as políticas econômicas elas vão ter um papel importante, né? E o Estado ele tem um papel importante na definição das políticas econômicas, ainda que exista essa diferenciação entre os poderes de soberania, né, dos diferentes estados. Mas ainda assim, o Estado, mesmo o Estado dependente, ele continua sendo importante, né, ainda que recebendo mandamentos de outros estados ou de organismos mais fortes. Mas essa questão do Estado, ela vai ser abordada, como o Adriano já bem mencionou, no próximo encontro. No entanto, o que é importante aqui recalcar é que a gente não pode confundir padrão de reprodução com política econômica, né? Porque uma política econômica ela pode ser levada a cabo em diferentes formas, né, com diferentes padrões de reprodução. Por exemplo, quando a gente fala de uma política econômica de corte neoliberal, ela pode se adaptar ao padrão, por exemplo, como a gente vivencia aqui na América Latina, exportador de especialização produtiva, mas ela também pode se adaptar a outros tipos de padrão de reprodução, que aí vai depender, né, também do momento histórico, né, da localização geopolítica e etc, né? Aqui eu tenho uma citação do Jaime Osório, que quando ele fala da América Latina, ele estabelece a existência de 3 diferentes padrões de reprodução do capitalismo, a saber, né, o primeiro, que foi ele estabelece a partir da vida independente, né, a partir do século XIX. E aí o primeiro padrão é o padrão agromineiro exportador, né, também exportador, que ele se desenvolve no século XIX e até uma parte do século XX. Aí, a partir dos anos 40, né, do século XX, a gente entra no padrão industrial, que dura apenas algumas décadas, porque já a partir da década de 80, né, na década de 70, a gente já começa a ter uma decaída desse padrão. A partir da década de 80, então, a gente entra no padrão atual, que é o padrão exportador de especialização produtiva, né, que é o que toma conta da América Latina até hoje, desde as últimas décadas do século XX, né? Só que exista um padrão predominante não significa que não, né, que outras formas deixam de existir, né? Quer dizer, o fato de existir um padrão predominante, como no caso atual, que é o da exportador de especialização produtiva, não significa, por exemplo, que já não haja, né, atividades industriais. Pelo contrário, o Brasil ainda assim é um dos países com um tecido industrial mais, né, dos tecidos industriais mais desenvolvidos da América Latina. Mas significa que essas atividades não são as preponderantes na reprodução do capital, e sim as atividades do padrão atual, né? E quando a gente trata de padrão de reprodução no capitalismo dependente, a gente não pode nunca perder de vista essa categoria-chave, que é a categoria da superexploração, né? Que, assim, em 3 frases, né? É a apropriação do fundo de consumo ou do fundo de vida dos trabalhadores para converter em fundo de acumulação do capital, né? Que é uma forma de exploração que ela vai implicar em que seja impedida que haja uma reprodução normal da vida do trabalhador. Isso vai ser importante
porque isso é muito importante para a gente entender o padrão exportador, porque o capital ele precisa de mercados consumidores para consumir, né, esses valores dos produtos que produz. Mas se a gente tem, no caso, né, da América Latina, das sociedades dependentes, que a gente tem uma apropriação desse fundo de consumo, então não tem como a conta fechar, né? Não tem como esse ser o principal mercado consumidor. Porque, diferentemente do que acontece nas economias centrais, onde o trabalhador ele é incorporado às dinâmicas de consumo, né, onde eles possuem um poder aquisitivo maior, ao menos em alguma medida, nas economias dependentes isso não acontece, ou acontece de forma muito restringida, ou acontece somente em certos períodos históricos, mas não como um traço estrutural. Né? Nas economias dependentes, o trabalhador ele não é massivamente incorporado às dinâmicas de consumo, então ele não é uma peça fundamental do capital, então o capital ele precisa buscar os mercados exteriores para completar o ciclo, né? Ele precisa dos mercados exteriores para consumir, né, essas mercadorias, esses valores que excedem o poder de consumo local. Então, se a gente tem um mercado muito restringido pela superexploração, então tudo o que é produzido ali não vai conseguir ser absorvido na sua completude pelo mercado doméstico, vai necessitar, né, essa produção vai necessitar ser destinada ao mercado externo, enquanto quanto mais reduzido for o mercado local, mais a realização do capital vai passar pelo mercado externo, né? E se a gente for analisar a histórica, né, o padrão histórico na América Latina sempre foi exportador, né? Primeiro, né, o padrão exportador agromineiro do século XIX e depois, a partir do final do século XX, novamente o padrão exportador de especialização produtiva, né? Então, se a gente for analisar como a gente conjuga, né, essa relação de padrões exportadores com a superexploração do trabalho, a gente consegue entender o peso enorme que tem, né, para as economias latino-americanas esses padrões exportadores, né? Então, quando a gente parte dessa compreensão de que existem, nos mesmos momentos históricos, existem padrões que vão ser diferenciados nas economias dependentes e nas economias imperialistas, a gente precisa passar também pela discussão sobre a inserção da América Latina na divisão internacional do trabalho, que historicamente sempre foi na posição, né, salvo o padrão industrial, mas que ainda assim as exportações continuaram tendo um peso muito importante, né? A América Latina, ela sempre esteve inserida nessa posição de produtora de matérias-primas e alimentos, enquanto outras regiões do mundo, né, as regiões mais centrais, elas ocupam uma posição de produzir bens industriais com maior sofisticação tecnológica, com maior valor agregado, o que leva invariavelmente que persistam essas dinâmicas de intercâmbio desigual, né, entre as regiões, que é também uma das formas de expressão das dinâmicas de transferência de valor, né? A produção e a exportação de bens primários pela América Latina tem sido historicamente uma forma de geração de lucro, né? Inclusive pela crescente demanda desse tipo de produto no mercado internacional, especialmente, né, com a industrialização e urbanização de diferentes locais no mundo. Por exemplo, a gente pode mencionar aqui a China, né, o aumento da demanda chinesa aumentou também essa demanda no mercado mundial, que caiu, né, invariavelmente sobre os países e as regiões já produtoras desse tipo de produtos, que foi basicamente a América Latina e a África, especialmente a África subsaariana. Quando a gente fala em termos absolutos, a América Latina é a segunda região do mundo mais dependente da produção e da exportação de commodities e só perde para a África subsaariana, né? Que eu vou fazer um parênteses para explicar, né? Inclusive já fui questionada algumas vezes de que porque eu uso a nomenclatura commodities, né? E não, sei lá, matérias-primas, como é comumente utilizado. Eu acho que, ainda que seja, né, um estrangeirismo,
eu acho que é uma palavra que tem uma especificidade muito grande, que quando a gente fala só simplesmente matérias-primas e alimentos, ela não traduz toda a forma da dinâmica que, né, que as commodities traduzem, né, que é a ideia de serem precificadas em dólar e vendidas no mercado internacional, etc, etc. Mas quando a gente fala da produção, né, e da exportação de commodities, a gente tem que entender que essa forma, né, esse padrão, ele continua operando sobre as dinâmicas de intercâmbio desigual e de transferência de valor, né, de forma que retroalimenta o ciclo da superexploração, que é utilizada, né, como um mecanismo de compensação dessas transferências de valor que acontece de forma cíclica. Então, ainda que a América Latina tenha passado por um período de forte industrialização, né, com aceleração da globalização ou da mundialização, que é como o Jaime Osório prefere colocar, a gente percebe que com o surgimento da globalização e o surgimento das cadeias locais de produção, com a maior segmentação e etapas mais marcadas, né, nessa divisão, foi diminuindo muito o que já era restringido, né? As possibilidades de processos industriais que fossem controlados a partir das economias dependentes. Isso, nesse contexto de globalização, é muito complicado de se falar, né? Essa ideia de, enfim, de projetos autônomos, de projetos nacionais de desenvolvimento, porque, embora possa soar muito bonito, acho que parte de uma pequena incompreensão de como se dão as relações políticas econômicas no cenário globalizado, né, num cenário de segmentação e de cadeias globais de produção, né? Porque mais do que nas mãos dos países dependentes, onde na verdade nunca esteve de forma absoluta, num contexto de globalização, as decisões do que produzir e onde produzir não estão na mão dos grandes conglomerados transnacionais, né, cujos interesses também não estão alheios aos estados centrais, aos estados imperialistas. Então, o elo que os países dependentes possuem nessas cadeias produtivas, né, de geração global de valor é muito mais frágil, né? Se a gente for analisar quais etapas cabem a nós, a gente vê de forma muito evidente que são as etapas menos complexas, né? Enquanto as etapas mais complexas, elas ficam ainda nos países desenvolvidos, né? Nos países imperialistas. Então, esse processo da globalização, acho que a gente pode afirmar, sem medo, que na verdade ela implica uma subordinação ainda maior das economias periféricas em relação às centrais, por mais que tenha todo um discurso de economia descentralizada, etc, etc, né? A gente precisa analisar quem são essas maiores, né, quem são as maiores economias, quem são as maiores empresas e para onde, ao fim e ao cabo, retornam as grandes fatias dos lucros, né? E não é nas filiais, nos países dependentes, que são colocados justamente pelas vantagens competitivas de custos mais baixos de produção. Então, quando a gente trata dos padrões de reprodução do capital, né, no capitalismo dependente, a gente precisa ter em mente toda essa questão de que esses padrões eles são desenvolvidos e são impostos desde o centro, né? E se não é na boa vontade, não faz falta ter golpe de Estado ou golpes militares para que sejam impostas esses padrões, né? Com as dinâmicas sempre presentes da transferência de valor e dos intercâmbios desigual, mesmo nos períodos, né, mesmo no período de alta dos preços de matérias-primas e alimentos, as dinâmicas de intercâmbio desigual, elas persistem, porque ao fim e ao cabo, muitas vezes o que a gente exporta é justamente utilizado como matéria-prima para a produção de bens mais complexos, bens mais sofisticados, que depois a gente tem que comprar, né? É a persistência daquela dinâmica que impera desde a colonização, da invasão da América, né? De que a gente dava ao Brasil, etc, etc, e ganhava um espelhinho de troca, né? Mas de forma muito mais perversa na era digital, na era da inteligência artificial e na era dos dados, né? Manu, o celular, que é uma coisa que está no nosso cotidiano, assim, muito forte, se a gente for pensar nisso, por exemplo, a tela do celular é complexo de índio, maior reserva complexo de índio, está aqui na Amazônia. Bolívia. É lítio,
Sem a Bolívia não teria né, a bateria de celular, Bolívia, o cobre, maior reserva, Chile, né, o ouro. Tudo bem que nós não somos, mas tá, América do Sul. Então, assim, vai pegar tudo que é feito, todos os componentes fundamentais para existir um celular estão aqui. Estão aqui. Né? Então, os países dependentes, na América Latina, os países dependentes, maiores reservas do mundo. E a gente vende tudo isso e compra de volta o celular. Então, assim, já está embutido, né? Então, o intercâmbio desigual aí, né, que o Marine fala, né? E assim, não, Desculpa. imagina, agradeço, inclusive. E assim, e tudo isso se soma que no momento atual a gente tem um importante papel que é desempenhado pelo capital especulativo. E aí eu vou aproveitar o gancho do Adriano para comentar um pouco, muito brevemente, sobre a minha pesquisa de TCC, que foi sobre a política de preços da Petrobras, adotada a partir de 2016. E eu analisei, né, como essa política de paridade dos preços com o mercado internacional, na verdade, ela ajuda a reproduzir a dependência. Se a gente for analisar dos resultados assim mais claros da adoção dessa política, é o aumento de ociosidade nas refinarias. Então, o Brasil ele tem uma capacidade muito maior de refino, mas o que está acontecendo? Hoje em dia, a gente aumentou a exportação do petróleo cru e aumentou, né, de igual forma, a importação do petróleo refinado, especialmente que a gente compra dos Estados Unidos. E por quê? Porque isso é melhor para o país? Claro que não, mas isso é mais lucrativo para os acionistas, né? A Petrobras está na Bolsa de Valores de Nova York, então, enfim, todas essas questões se relacionam muito com esse padrão exportador de especialização produtiva e de forma ainda mais da forma mais crua possível, né? O principal produto de exportação do Brasil hoje, como o Adriano estava mencionando, é o minério de ferro, né? Que ele é um ativo utilizado em diversos compostos industriais, mas aí a gente só vende a matéria-prima e depois, né, enfim, precisa comprar toda a elaboração, né? Mas quando a gente analisa, né, estuda, diagnostica a existência de um certo padrão reprodutivo em curso, a gente percebe que há certos setores que são privilegiados em detrimento de outros, né? E aí, a partir dessa constatação, a gente vê quem são os setores que detêm o poder político e que têm capacidades de uma maior homogeneização, né, do poder político nos períodos históricos, né? Então é sempre importante analisar essa questão da historicidade e o que leva à conformação de determinado padrão de reprodução do capital, né? Na minha pesquisa, eu analisei que o Brasil ele não apenas é um país dependente da exportação de commodities, mas a gente é um país dependente da exportação de commodities agrícolas. Isso faz muito sentido quando a gente analisa, por exemplo, a balança comercial, né? Se a gente analisar a balança comercial do Brasil hoje, ela vai ser favorável, quer dizer, a gente está exportando mais do que está importando, mas a gente não pode cair numa inocência de achar que analisar os números e os dados econômicos é suficiente para entender a complexidade dos processos, né? Porque, enfim, num período com a moeda tão desvalorizada, a gente também não pode nem sequer, ao meu ver, comemorar a diminuição das importações, porque a gente não está diminuindo as importações porque a gente está valorizando só uma indústria nacional. Não, é porque o poder aquisitivo está menor, né? A gente tem esse achatamento do poder aquisitivo no Brasil, e daí, se a gente analisa nos últimos anos, o único setor que tem tido resultado favorável tem sido justamente o setor do agronegócio, o setor agrícola. E se a gente entra numa perspectiva até mais prática, né? Faz mais sentido para o produtor ele direcionar a sua produção para o exterior, especialmente em tempos de real desvalorizado, né? Tem até uma galera do desenvolvimentismo que é super defensora, né, do câmbio desvalorizado como um motor para favorecer as exportações, porque aí você vende em dólar, né? Acaba sendo mais
mais vantajoso, mais atrativo, porque você já tem uma moeda desvalorizada. E aí, no caso específico, isso. E aí, no caso específico do Brasil, a gente também tem todas as questões tributárias que facilitam, né, e que dão certos benefícios fiscais para setores que eu diria que não necessitam de benefícios fiscais, né? Mas a questão da exportação, por exemplo, a gente tem a lei que regulamenta o ICMS, que é conhecida como Lei Candir, e se você vende uma mercadoria, se você vende, sei lá, arroz, frango, né, de São Paulo para Santa Catarina, de Mato Grosso para qualquer outro estado, você vai pagar ICMS. O ICMS hoje ele é um dos impostos que tem um maior, né, um dos impostos mais caros e que tem um maior impacto na arrecadação, que tem um maior impacto no próprio pagamento, né? Mas se você envia esse mesmo arroz, esse mesmo frango, etc., que você mandaria para um estado, se você manda para outro país, você não vai pagar ICMS, ele vai ser isento. Então, além de você estar negociando em dólar, você não vai estar pagando um imposto que tem alíquota que pode ultrapassar 20%, né? Além disso, a exportação no Brasil hoje, pouquíssimos são os itens que pagam imposto de exportação, né? Justamente com essa ideia da extrafiscalidade, de incentivar a exportação brasileira, mas tirando arma, que na verdade eu nem sei se a alíquota tá está sendo cobrada, porque o presidente ano passado tinha zerado a alíquota da exportação de armamentos, tirando arma, cigarro, castanha de caju, se eu não me engano, e algum outro item. Nenhum outro item paga esse tributo, né? Paga imposto sobre exportação. Então a gente vê também como existe todo um alicerce da estrutura tributária para manutenção desse padrão exportador, né? Mas agora eu vou ensinar algumas características mais específicas do processo histórico e características desse padrão, né? O que o Osório ele estabelece Mano, antes de algumas. continuar, você pode explicar o que é essa fiscalidade? Tem uma galera aqui que não é do Ah, direito. ok. Ok. Achei que era a galera toda do direito. Desculpa, gente. Mas, acho que dá para ouvir meus cachorros latindo aí, desculpa também, mas enfim. Essa questão da extrafiscalidade é assim. Declaradamente, os impostos, os tributos, de forma geral, eles podem e geralmente têm duas funções, né? A função fiscal, que é a função arrecadatória, né? A função efetivamente de você receber dinheiro para poder financiar as atividades do Estado. E, além disso, existe a função extrafiscal, né? O que seria essa função extrafiscal? É quando o Estado, por meio de uma política fiscal, tem o objetivo principal não de arrecadar dinheiro, mas sim de incentivar ou de desincentivar certos comportamentos. Por exemplo, o cigarro. O cigarro tem uma alíquota muito grande de imposto. Por quê? Porque o Estado brasileiro quer desincentivar as pessoas a fumar. Né? As armas, a mesma coisa. Né? Ou até antes do presidente isentar a alíquota. Né? Eu ia Mas, falar antes do Bolsonaro, né? Agora ele quer é, isentar de jet ski e iate. exato. Então, assim, aí também cabe uma discussão muito interessante, né, de como as decisões tributárias, muitas vezes mais do que fiscais em si, elas são políticas, né? Elas dizem respeito e obedecem a um certo projeto político. Mas, enfim, essa seria a questão da extrafiscalidade. E aí, no caso da exportação, a justificativa para que não haja o pagamento desse imposto é tipo, a gente precisa incentivar a indústria brasileira, a gente precisa incentivar a produção nacional. Então, se a gente estiver cobrando um imposto do que é produzido, a gente vai desincentivar. Só que eu considero isso um pouco contraditório em algum aspecto, quando o que é mandado para fora não paga o imposto que o que é vendido e comercializado no comércio nacional é. Então, assim, existe uma preferência, se poderia até dizer, né, para mandar para fora, porque a gente não está falando de exportação de excedente, né? A gente exporta comida
num país onde as pessoas passam fome. Então, assim, o que a gente está exportando não é o que sobrou, né? Não é tipo, todo mundo já comeu, todo mundo já teve acesso, então a gente pode mandar para fora. Não, a gente primeiro manda para fora e depois o que sobra, né, a gente vende aí. Se vocês falar com quem, com quem trabalha em frigorífico, etc, etc, vai dizer isso, né? Que as melhores carnes é mandado para fora, não é para vender no consumo local. Então aí a gente vê várias contradições, e a gente vê, né, de forma prática que existe sim uma política que privilegia até certo ponto essa exportação em detrimento de colocar para o consumo doméstico, né? Mas acho que seria essa questão, a parte da extrafiscalidade. Mas assim como eu falei, né, o Brasil, a gente é dependente, né, predominam as atividades agrícolas. Existem outros países da América Latina onde vai predominar atividades mineiras, por exemplo, a Colômbia, ou onde vai predominar atividades energéticas, por exemplo, a Venezuela. Então, em cada caso, né, ainda que seja um padrão exportador de especialização produtiva, cada caso vai ter consequências diferentes e vai ter implicações diferentes, né? Se há uma dependência de setores agrícolas, se tem maior exploração mineral, etc., etc., vai trazer diferentes contradições que a gente não pode simplesmente englobar tudo numa mesma sacola, mas só coloco isso para fazer essa diferenciação. Tá? E aí, falando em termos históricos, o Osório ele vai estabelecer uma série de processos que vão possibilitar e acelerar a entrada da América Latina nesse novo padrão de reprodução, né, que é o exportador de especialização produtiva. E aí ele vai assinalar, primeiramente, a queda das taxas de lucro, que começa a acontecer a partir da década de 60 e 70, né? Essa ideia esqueci a expressão, mas a queda tendencial, né, das taxas de ganâncias, o que leva o capital a buscar novos reajustes globais para estar sempre controlando essa queda das taxas de lucro, né? Então, esse período ele vai se dar de forma concomitante ao mesmo período em que a América Latina já estava experimentando um certo esgotamento no padrão industrial, né? Com a queda do PIB industrial na região. Então, existe essa crise na queda da taxa de lucro e o capital global ele busca contornar isso, acelerando a globalização, né? O que significa que que o capital busca acelerar a integração dos processos produtivos, né? A aceleração das intercomunicações e buscar ter um controle sem precedentes até então do território global ao mercado mundial, né? E aí, nesse mesmo período, se experimenta uma modificação na correlação de forças entre capital e trabalho, né, com a vantagem, né, a favor do capital e com consequentes derrotas no campo do trabalho, né? E aí a gente tem nesse mesmo período também o colapso do socialismo real, né? E o colapso do socialismo real ele acaba significando que é incorporada uma enorme massa de trabalhadores, muitos deles com muita qualificação, né, que são incorporados ao mercado de trabalho capitalista, sendo que antes não estavam, né? Então, assim, tem uma certa abundância de mão de obra, né? Além disso, a gente tem nesse mesmo período começa a acontecer, né, a incorporação plena da economia chinesa às dinâmicas do capitalismo mundial, o que também implica, né, mais mão de obra disponível. E além disso, é justamente também nessas décadas que passa a ter um boom, uma massificação do trabalho feminino, novamente significando, né, mais mão de obra disponível. Então, a gente tem nesse período um aumento maciço da força de trabalho no mercado mundial, o que permite que o capital eleve as formas de exploração, né, e especialmente a superexploração, porque quando você tem muita gente disputando por uma vaga de trabalho, você pode estabelecer condições mais esdrúxulas que as pessoas, para não morrer de fome, vão ter que aceitar, né? Então existe um aumento
né, nessas diversas maneiras de exploração, né. Além disso, a gente acompanha, né, junto com essa derrota no mundo do trabalho, justamente essa desmobilização da classe trabalhadora, né, que tem muito a ver com essa possibilidade do capital de estabelecer mais formas, né, uma exploração, uma precarização maior, justamente porque existe uma abundância que antes não estava disponível de força de trabalho. Além disso, o Osório ele também vai assinalar, né, a revolução tecnológica como um passo muito importante, né, para acelerar a globalização e que leva a América Latina a ser colocada nesse padrão de reprodução exportador de especialização produtiva, né, assim como os avanços no campo fim da microeletrônica e tudo que é tecnológico, porque ele vai permitir um avanço na comunicação e vai permitir um maior controle da produção que está dividida em diferentes cantos do mundo. Então, antes, né, sem as tecnologias, era mais difícil, né, você controlar o que acontece em cada rincão do mundo, mas hoje em dia, como tudo está conectado, como tudo é digital, é muito mais fácil você saber o que acontece em todas as filiais espalhadas a mundo afora. Então, isso possibilita também uma segmentação maior dos processos produtivos que vão depois gerar essas cadeias globais de valor que vão se estender pelo mundo inteiro, né, sob o comando do grande capital transnacional. E também essa segmentação, né, das diferentes etapas do processo produtivo é justamente também o que vai permitir que se desenvolvam grandes cadeias globais de subcontratação, né. Quando a gente vê, por exemplo, casos, não sei, da Zara, de diferentes marcas aí sendo acusadas, por exemplo, de trabalho escravo, o que que elas vão dizer? "Ai, não, mas isso na verdade foi uma subcontratada, eu não tenho, né, eu não tenho controle disso", né. Então isso também faz parte dessas cadeias globais de subcontratação, porque existem muitas marcas sem fábricas, né, que apenas subcontratam mundo afora, diferentes marcas, para fazer a produção de peças, elementos específicos no processo produtivo, e depois, né, simplesmente as empresas, nesses esquemas, essas empresas maquiladoras vão dar forma a tudo isso, né, que vão se dedicar à produção de apenas partes, num grande esquema de segmentação e subcontratação, que fica muito mais difícil ter realmente um controle de tudo que acontece, né. E aí, quanto mais baixo, né, quanto mais simples, for essa cadeia de subcontratação, piores vão ser as condições de trabalho, piores vão ser o salário, né, mais fácil vai ser precarizar, né, maior vai ser a informalidade, a ausência de prestações, né, de direitos trabalhistas, etc, 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 né. E todo esse processo, ele dá origem a essa nova divisão internacional do trabalho, né, que vai se estabelecer de acordo com a segmentação dessa cadeia global. E as fases mais complexas, mais sofisticadas de produção com maior valor agregado, etc, etc, que demandam mais tecnologia, que demandam uma mão de obra mais qualificada, vai se instalar nas economias centrais, né, enquanto as etapas menos complexas, as etapas que demandam menos tecnologias, vão se estabelecer nas economias dependentes. Além disso, a quando eu falo eu sempre gosto de fazer esse parênteses, porque às vezes quando eu falo da China pode parecer que eu tô falando mal da China, etc, etc, mas não se trata disso, tá? É uma simples constatação, porque a incorporação da China no mercado mundial capitalista, o processo de industrialização da China, o grande processo de urbanização, né, da sociedade chinesa levou, sem dúvida nenhuma, há um grande aumento da demanda por matérias-primas, né, para justamente alimentar esses processos industriais e de forma direta ou indireta, enfim, ajuda sim a restabelecer a América Latina nesse papel de produtor exportador de commodities, não só a América Latina, mas também a África, né, porque são as regiões do mundo onde
e são historicamente encarregadas dessa função, né? E todos esses processos juntos, eles levam ao amadurecimento desse novo padrão exportador de especialização produtiva que prevalece, né, que a partir da década de 80 começa a se instalar na América Latina e prevalece até então, né? E para finalizar, né, para já ir encaminhando para finalizar a minha fala aqui, até para não me estender tanto assim. Falei que ia falar 40 minutos e já passou. Eu vou esmiuçar um pouco o que significa, então, falar em padrão exportador e o que significa falar em especialização produtiva, né? Quando a gente fala... Fica à vontade, viu, Manu? O nosso limite é só às 9 horas. Opa, ok. Então, assim, se você quiser fazer intervalo, aí você decide, a gente pode fazer 10 minutos. Ok. Se você... E aí a gente volta para as questões. Se você não quiser ir direto também, você quem sabe. Tá bom? Tá. E Beleza. avisando para o pessoal também que quem quiser fazer pergunta pode ser feito pelo chat, ou então, que eu prefiro, acho que fica mais dinâmico. Se quiserem fazer por microfone, depois falar, é tranquilo. Beleza. Bom, como eu estava falando, então, eu vou só esmiuçar o que significa, então, um padrão ser exportador e o que significa um padrão ser de especialização produtiva, né? Quando a gente fala em padrão exportador, significa que uma parte muito relevante da produção, ela vai ser direcionada para o mercado externo, de forma que aqui na América Latina, onde a gente habita, né, onde coexiste a superexploração, existe uma tendência, né, que o Marino vai falar do divórcio, do desenvolvimento de setores produtivos em um divórcio constante e crescente com as necessidades da população trabalhadora, de forma que o que é produzido não necessariamente tem a ver com o que a população necessita e consome, mas sim com o que os mercados externos demandam da gente, né? Então, os trabalhadores, né, a classe trabalhadora, numa economia onde prepondera esse padrão exportador, ela vai existir e participar mais como produtor do que e apenas de forma marginal como consumidor, né? Porque os principais mercados consumidores para a reprodução, né, para completar o ciclo da reprodução desse padrão de capital, estão no exterior e não estão aqui, né? Se a gente for analisar novamente os dados, né, de balança, em termos de balança comercial do Brasil, etc., a gente vai ver que a massa dos produtos exportados tem crescido de forma exponencial na região, inclusive acompanhados de um avanço em termos de infraestrutura de comunicação e transporte para exportar e para fazer que toda essa dinâmica se dê de forma mais acelerada. E além disso, se a gente for analisar a canasta, se a gente for analisar quais são os itens, o que é mais exportado, a gente vê que há uma especialização produtiva. O que isso significa? Que a gente vai estreitando, né, a quantidade de setores que tem uma ênfase, né, um importante destaque na economia. O caso do Brasil ainda nem é dos mais dramáticos. Existem países, né, aliás, o caso do Brasil, embora ele seja considerado uma economia pouco complexa e concentrada, é muito mais diversa do que se a gente comparar, por exemplo, com o Chile, com a Venezuela, com a Bolívia, que tem uma produção muito restrita a poucos itens, né? E quanto mais restrito é essa produção, mais desafios tem, né? Por exemplo, a gente vê o caso da Venezuela com a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O baque econômico é muito forte, né? Porque isso depende só de um setor ou de poucos setores. Não existe muito esse contrapeso em caso de que haja alguma me fugiu a palavra, em caso de que haja alguma desvalorização ou algum choque externo, você tem menos condições de aguentar esse choque externo. Mas, enfim, o Brasil, ele se restringe a gente produz bastante coisa, mas o grosso está concentrado em poucos objetos, né, em poucos produtos, como é o minério de ferro, a soja, etc.
né? E é isso que significa a especialização produtiva, porque a gente não só exporta, mas a gente exporta privilegiando alguns poucos setores produtivos, e no caso, né, da América Latina, que é especialmente a partir dessa ideia das vantagens comparativas, né, da teoria lá de David Ricardo, que diz que né, já que a gente abunda em natureza, então essa é justamente a nossa vantagem comparativa com o resto do mundo, né? Quando, enfim, isso é balela e a gente sabe porque tem todas as dinâmicas de intercâmbio desigual, mas acaba sendo uma especialização produtiva enfática, né, com uma alta incidência nos recursos naturais. Aí é petróleo, ferro, madeira, né, a própria terra para a produção de soja ou terra, né, para a criação de gado, plantio de frutas, etc, etc, né? E quando a gente vai se restringindo a poucos setores, né, o Jaime Osório também ele vai dizer que essas tendências de especialização produtiva, elas implicam num abandono de um projeto global de desenvolvimento, porque ao menos na época do padrão industrial, existia uma discussão de existe um certo projeto de desenvolvimento. Agora, nessa etapa de especialização produtiva, na verdade, não existe projeto nenhum. O projeto é tipo, vamos ocupar todos os hectares possíveis para plantar soja que a gente pode, porque é isso que está dando mais dinheiro, e depois a gente vê, né, o que a gente faz. Só que isso gera diversos problemas, inclusive no aspecto ecológico, né? Inclusive no aspecto ecológico. Então, a gente pode dizer que existe uma simultânea degradação nas condições de vida dos trabalhadores que estão inseridos nessas dinâmicas e também dos recursos naturais que são explorados para a geração, né, dos produtos com base nesse padrão exportador, né? Então, é só para repetir que essa ideia da especialização produtiva significa que a gente exporta baseando-se em alguns eixos, como eu já falei, pode ser um eixo agrícola, como é no caso do Brasil, pode ser um eixo energético, né, mineral, ou até mesmo industrial, que daí entraria essa parte do industrial, mas no caso do México, que são as maquilas, né, que são as montadoras, mas sem ter um domínio da tecnologia, só se instalam ali justamente pela questão da mão de obra mais barata para diminuir a todo custo os preços, né, os custos da produção, e a gente sabe que... O Vietnã, recentemente, teve uma baita de um avanço também, assim, tal. O pessoal tem falado muito do caso do Vietnã, né? Eu acho que o André deve ter visto isso com Gala, né, André? Ele comenta muito dessa questão que isso se fala na economia que tem meio que um voo do ganso, assim, né? Que desde o Japão ali, todos os países asiáticos estão em uma certa sequência seguindo o desenvolvimento que o Japão teve nos anos 80. E o Vietnã seria o mais novo desses. Né? Mas porque diferente do Japão, o Vietnã está com muita maquiladora também, sabe? São poucas empresas próprias com nível de tecnologia avançado, sabe? Sim. Então, uma notícia que eu sempre me lembro em relação ao Vietnã é que no ápice assim da pandemia eles tomaram a decisão de diminuir as exportações de arroz, né? Enquanto o Brasil aumentou as suas exportações, eles diminuíram com o intuito de preservar o preço do mercado interno. Né? Né, a diferença que faz uma revolução, a diferença que faz enfrentar o imperialismo no destino de uma nação, né? Imagine se não... Total. Se os Estados Unidos, se o Vietnã tivesse cedido aos Estados Unidos. Eu até esqueci de mencionar, mas eu acho que esse caso do preço do arroz ter disparado aqui no meio da pandemia foi um dos exemplos mais visíveis de como a prioridade não é o mercado, não é abastecer e, enfim, né, possibilitar as condições de reprodução de vida aqui, né, mas sim alimentar o mercado externo, inclusive aproveitando a desvalorização do real, que acaba propiciando maiores lucros para os exportadores, né? Só para finalizar, daí a gente já pode abrir de forma geral para discussão ou fazer um intervalo, como vocês quiserem.
a gente tem, né, que essa especialização produtiva, ela também mantém a gente de forma cíclica num atraso tecnológico e científico, né, que gera e reproduz essa dependência e mantém a gente atado nessa reduzida autonomia, né. Além disso, tem toda essa questão que eu já mencionei do empobrecimento da população e do empobrecimento do solo, da terra, etc., né, dos recursos não renováveis, da contaminação da água, né. Então a gente pode dizer que ocorre de forma simultânea a depredação dos bens naturais e das condições de vida dos trabalhadores. E aí, para finalizar, né, então, tipo, qual seria a diferença do padrão exportador de especialização produtiva para o padrão agromineiro exportador do século XIX, né? Diz respeito principalmente que atualmente a gente tem uma maior elaboração das mercadorias, porque o agro, né, no Brasil, por exemplo, ele também tem um nível crescente de industrialização, e na verdade isso não diria que isso é positivo, eu acho que isso até é negativo no sentido de que a gente demanda cada vez menos mão de obra, e a pesquisa do Matias Lucci, ele fala, tem um artigo, esqueci o nome agora, que ele fala bastante sobre essa questão, e daí ele fala sobre os trabalhadores do setor da cana, né? Que a industrialização na produção da cana, na verdade, ela leva a uma maior superexploração dos trabalhadores que estão nas empresas que não são industrializadas, porque aí para conseguir manter um nível de competitividade com os setores, né, com o setor já industrializado, isso recai sobre mais exploração para o trabalhador para conseguir, né, contornar essa questão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda não tenha falado. Bom, acho que para finalizar, acho que dá para dizer que esse padrão atual, né, padrão exportador de especialização produtiva, ele leva a um desequilíbrio ainda maior da soberania dos países dependentes, que sempre já foi desigualmente, a soberania sempre já foi desigualmente distribuído, né, no sistema capitalista mundial, mas com as cadeias produtivas globais, que são geridas desde o capital transnacional, essas tendências se agravam, porque diminui e restringe ainda mais a capacidade de pensar em projetos de desenvolvimento, né? E, além disso, não é só em termos econômicos, etc., né, de balança comercial, especialmente em termos de condição de vida e de trabalho da população, que sob esse padrão, né, assistem a uma precarização significativa, seja no aspecto salarial, né, perda de poder aquisitivo, também nas condições gerais de trabalho, com, enfim, reformas e o aumento da informalidade. Acho que o caso brasileiro também é bastante ilustrativo nesse sentido. E isso não é só uma consequência alheia, né? Na verdade, isso diz respeito e se coaduna muito com a própria natureza do padrão. Já que a gente não precisa ter, nessa modalidade exportadora, o mercado dos assalariados locais, né, dos trabalhadores, ele não é um elemento tão relevante assim para completar o ciclo do capital, já que a mercadoria ela é destinada aos mercados externos, né? Então é isso, os trabalhadores brasileiros, mais do que como consumidores, eles participam desse padrão como, né, como produtores. E aí tem essa questão, né, de que quanto mais baixos os salários, mais atrativos e competitiva é a economia, né? Então, assim, é sempre um nivelamento por baixo para ver quem consegue vender mais barato, e aí para vender mais barato é preciso diminuir custos, e para diminuir custos sempre passa para a diminuição, né, de gastos com a mão de obra e com os benefícios sociais diferentes, né? Então, acho que a gente pode concluir dizendo que existe um conflito distributivo histórico na América Latina, e ele é agravado, sim, com esse novo padrão, né? Porque a gente vê de forma muito clara essa simultaneidade de que, por um lado, se concentra a riqueza nas mãos de poucos, né? Por exemplo, na pandemia mesmo, a gente viu os bancos faturando como nunca antes, né? Ao mesmo tempo em que o grosso da população é
empobrecido. Então, e a gente tem isso como um elemento estrutural, né, como uma tendência que vai mais além de um governo, mas como um traço estrutural desse padrão de reprodução e do próprio sistema que é estruturado nessas relações dependentes, né? E agora a gente está nessa versão, né, que é a exportadora de especialização produtiva. Mas, bom, eu encerro por aqui para ter um tempinho, né, para a gente conseguir discutir outras questões. Muito obrigado, Manu. Muito bom. Valeu mesmo. Então, o pessoal está aberto aí para as questões. Quem quer fazer questões, considerações, enfim. Fique à vontade. Manu, depois... Ah, não, eu mesmo faço isso. Estou com ela aqui. Depois eu coloco o seu trabalho também na... Ok. Ok. A minha dissertação ainda não está publicada em nenhum lugar, porque a universidade lá no México, acho que não publica, ainda não tá, assim, não tem repositório, mas eu vou disponibilizar, acho que no Academia em algum lugar assim, mas você já tem, né? E você pode repassar. Sim, eu mando lá no grupo. Isso. O nome da dissertação, Manu? A dependência brasileira, em espanhol, né? Mas enfim, a dependência brasileira da exportação de commodities. Deixa eu ver aqui exatamente, porque horizontes para superar a dependência e repensar o desenvolvimento. Porque daí também foi uma coisa que eu quis muito marcar na minha dissertação, porque essa questão da dependência de commodities, ou da dependência dos setores primários, ela não é necessariamente nova, né? Toda tradição desenvolvimentista passa por a constatação desse problema, mas aponta uma solução desenvolvimentista que eu acredito que não resolve, né, o nosso problema. E aí eu quis demarcar que eu estou problematizando essa questão, mas desde um outro horizonte, né, a partir do horizonte proposto pela TMD, e não a partir do horizonte desenvolvimentista. Os trabalhos dialogam muito, né, André? O seu dela, né? Sim, eu estava olhando as minhas anotações aqui que eu fiz de quando eu li o livro do James Osori, que é uma compilação, é o padrão de reprodução do capital, tem uma capa roxa, né? Eu me lembro por isso. Tem uma nota do dólar, assim, também. Eu acabei lendo no Kindle. O livro da Boitempo, né? Isso. E eu acho que uma questão, eu não sei se eu já comentei isso aqui, que é uma outra forma de pensar essa questão, né, de padrão de reprodução do capital, é que ali a partir dos anos 80, 90, teve uma transição, a gente comenta muito, né, em termos políticos, da ditadura para a democracia, mas também teve uma transição econômica, né, do desenvolvimentismo para o neoliberalismo. Eu acho que isso é uma forma muito interessante de pensar, e uma das coisas que eu botei aqui, que nesse novo padrão de reprodução, né, a gente tem o aumento das exportações, o aumento do investimento estrangeiro direto, capitalismo dependente fundamenta-se na exploração redobrada e gera estruturas produtivas divorciadas da necessidade da população trabalhadora, empobrecimento relativo, queda da participação dos salários no PIB, um capitalismo sui generis, né, uma política externa guiada pelas exportações, né, se a gente for ver ali, além dessas questões que a gente fala em termos de pauta exportadora, a gente vê o peso que teve e o caminho que seguiu a política externa e as relações internacionais, né? O peso do Mercosul, que ganhou, e os próprios acordos regionais, de blocos regionais, né? Por exemplo, no México, com os Estados Unidos, a partir ali do NAFTA, como essas relações regionais ganharam peso a partir das relações exportadoras desses países, né? Nossa, inclusive, como eu estive no México, né, ano passado, ano retrasado, acho que foi final do ano retrasado, né, que teve a aprovação e a entrada em vigor do novo Tratado, né, de Livre Comércio das Américas, o TECLAN. E eu estava estudando junto num grupo ali que eu participava sobre as implicações para o México, né? E aí tem umas coisas assim muito bizarras do tipo, Estados Unidos e o Canadá podem chegar a qualquer momento a inspecionar as empresas mexicanas, a ver se estão cumprindo com determinados padrões e simplesmente aumentar tarifas de exportação, etc, etc.
Mas o México não pode fazer o mesmo. O México não pode chegar e inspecionar, né, empresas, etc., nos Estados Unidos e no Canadá, e para o México poder levar uma reclamação judicial sobre alguma violação do tratado, assim, tem muito mais empecilhos do que o contrário. Então, é um tema que eu gosto muito também, porque a gente vê como a própria estruturação e aplicação desses acordos, que supostamente, né, são horizontais, na verdade reproduzem também toda essa estrutura de subordinação e da dependência, né? E aí, pessoal, fiquem à vontade. Se quiserem fazer alguma colocação, tirar dúvida. Alguma consideração? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que falaram aqui. Ah, sim. Acho que... Sua... Opa, bacana saber. Eu vou disponibilizar também meu e-mail aqui, meu Instagram, né? Caso alguém talvez não queira falar, Oi, é participar Manuela? agora. Isso, eu. Tá me ouvindo? Oi, Sim. Manuela, eu sou Luiz, eu sou estudante de serviço social aqui na UFAL, em Alagoas. Eu fiquei admirado com a sua apresentação, muito obrigado. Eu Opa. fico refletindo aqui como o imperialismo cega o Brasil a olhar para os próprios hermanos aqui na nossa América Latina. E eu fiquei com essa dúvida, assim, verificando você falando sobre a relação de estar pesquisando no México, não é isso? Uhum. E eu tomo como, por exemplo, aqui próximo, o Equador tem um forte movimento indígena que coloca, né, esses recursos naturais, a defesa dos recursos naturais e do território, né, equatoriano, dentro da própria Constituição, que é construída com a força desse movimento indígena. Né? Aí eu fiquei com essa reflexão, o quanto esse imperialismo cega o Brasil de olhar até para o lado. A gente não olha para os nossos irmãos, não olha para as referências da própria mobilização e a defesa dos recursos naturais. Né? E aqui no Brasil a gente vê que, historicamente, a gente vai construindo uma relação de não defender os nossos recursos. Né? A gente lida com a fome em um país que produz, né, um alimento e tem recursos hídricos para hidratar, né, e nutrir todos os brasileiros, né? Mas isso não acontece. Eu queria saber como é que você tem percebido nessa relação México, né, e a América Latina também, como é que essa força vai se construindo em defesa desses recursos, em defesa de uma Constituição, da própria Constituição por lá. Não sei se você tem esse conhecimento, e como é que essa mobilização ela acontece, se ela tem alguma inspiração ou influencia o Brasil de alguma forma. Porque quando a gente vai para expande para olhar para a América Latina, a gente percebe que cada país, né, tem uma forma diferente de lidar com essa relação do próprio empreendedorismo, dessa própria dinâmica do capital. E eu fiquei assim, eita, será que a Manuela tem algo a compartilhar dessa relação, esse olhar sobre o Brasil e comparar também um pouco com os outros países na América Latina, ou se tem muitas semelhanças ou diferenças? Bom, desde o início da minha formação como pesquisadora, eu sempre gostei de travar e buscar estabelecer assim, esse diálogo com outros países latino-americanos, né? Inclusive, como o professor mencionou, tem uma pesquisa sobre a questão do pluralismo jurídico na Constituição da Bolívia, né? Que foi publicado pelo México e aqui no Brasil. E acho que se relaciona muito com o que você pontuou sobre o Equador, né? Como o que acaba sendo inserido na Constituição não é simplesmente porque cai do céu. A gente sabe que modificar uma lei, inserir, né, um direito na Constituição não vai mudar a realidade social, não passa de mágica, mas que muitas vezes é mais importante, mais interessante a gente ver
qual foi o caminho que teve que ser percorrido até chegar nessa inserção, né? E eu acho que no caso do Equador e no caso da Bolívia, isso fica bastante claro, que, na verdade, foram movimentações de diferentes grupos indígenas pedindo essa pauta, né? Eu tenho mais propriedade para falar sobre o caso da Bolívia, e o que eu acho muito interessante é que a Constituinte e até a eleição do Evo Morales, ela vem como uma consequência das mobilizações sociais no contexto da Guerra da Água e da Guerra do Gás, né, que são movimentos sociais pautando a naturalização e o controle, aliás, a nacionalização e o controle popular dos recursos naturais. Então, o que eu acho mais bonito de observar nesses processos não é dizer, bom, se me perguntar, existe pluralismo jurídico no processo na Bolívia hoje? Eu vou dizer, bom, está na Constituição. Na realidade, as coisas são um pouco mais complexas, né? A gente não consegue mudar a realidade como muda uma lei. Mas o que eu acho interessante é observar qual foi a trajetória que se teve que fazer para chegar nesse local, né? Nessa inovação. E em relação ao México, eu estive, de certa forma, envolvida também lá, participei da Clínica de Litígio Estratégico em Direitos Humanos, que era uma clínica universitária, né, que tinha uma atuação voltada como se fosse uma assessoria jurídica popular, e tinha essa questão indígena muito forte, e o direito, que a gente sabe que dentro do marco do Estado capitalista, né, ele acaba sendo também um elemento bastante criticável, mas que existia e existe, né, um espaço para também ser um campo de luta em situações concretas, né? E aí eu pude observar e pude acompanhar alguns processos de, por exemplo, paralisação de construção de um gasoduto que passava por debaixo de terras indígenas ou por meio de uma demanda judicial, né? Então, é muito complexo, mas é muito, muito, muito bonito acompanhar esses processos, não pela sentença, mas sim por todo o processo que vem prévio a isso, né? Toda a mobilização social e popular que existe. E no caso brasileiro, a gente vê isso também, né? A gente vê toda essa resistência das populações indígenas. Inclusive, teve semana passada, né, uma questão muito triste, o assassinato do menino de 9 anos, que era filho de uma liderança rural, né, por jagunços, e não esteve em mídias de forma massiva, como deveria ser. Mas eu consigo ver elementos muito parecidos e muito similares em diferentes países da América Latina, né? Não, Lá foi no bárbaro esse México... negócio, que eles queriam matar o pai, como não encontraram o pai, eles foram lá e atingiu o pai e matou a criança. Nossa, terrível, terrível. Eu fiquei... E aí, assim, um dos traços que o Brasil e o México compartilham muito em comum é justamente essa perseguição aos defensores de direitos humanos ambientais, né? Eu participei lá do México da elaboração de um relatório que a CEPAL contratou essa clínica jurídica universitária onde eu estava para elaboração, né? E aí existem das mais diversos tipos de atrocidades, assim, tipo, de regiões no México onde há uma resistência indígena, por exemplo, ao deflorestamento, né, ilegal, e aí as grandes multinacionais, em conluio com o narcotráfico, utilizam o estupro como uma forma de guerra, né, para obrigar que as populações indígenas desocupem determinadas zonas, né, porque estão matando, porque estão sendo estupradas, porque estão sendo perseguidas, para que aí o narcotráfico possa dominar, e o narcotráfico dominando, né, possa ceder o uso para a construção de projetos, etc, etc. Então, assim, é muito complexo, é muito triste, mas eu acho que existe uma resistência muito importante, né? Não é simplesmente de mão beijada, né? Que é um processo dialético, né? Não sei se eu consegui te responder ou fazer considerações sobre
sobre o que você, né, gostaria, mas sim, eu acho que, né, tem até um poema do Ferreira Goulart que eu gosto muito, que ele fala assim, que tipo, somos todos, ele fala dos latino-americanos, né, que somos todos irmãos, não porque temos o mesmo sangue, mas sim porque é a mesma espada que, né, que faz o nosso sangue cair, alguma coisa assim. Vou até procurar aqui para mandar, mas é muito bonita e eu sempre me considero numa latino-americanista nos meus estudos, porque eu acho, né, que passa muito por isso, inclusive o Marini, né, também tem um texto que ele fala, né, a gente precisa falar da integração do continente, da integração regional, mas não só como um acordo econômico, né, não só para facilitar a entrada e saída das mercadorias, mas para realmente buscar construir identidades culturais, políticas, etc., que já existem em comum, né? Sobre o México, eu deixaria até de recomendação, não sei se você tem conhecimento, sobre os processos de autonomia em Guerreiro, né? Das polícias comunitárias e das zonas de autonomia indígena, que eu acho que são processos muito bonitos e muito interessantes, e acho que a gente pode aprender muito dessas experiências com todas as contradições que possuem, né? Porque, enfim, não é porque é simplesmente alheio ao Estado que necessariamente só tem conteúdo libertador, emancipador, etc., né? Mas acho que oferecem saídas para a gente poder pensar e problematizar os caminhos que a gente quer construir, né? Qual a sociedade que a gente almeja, e existem, e na América Latina há em abundância experiências nesse sentido, mas que muitas vezes estão desconectadas. Então, acho que também trabalhar com esses temas passa por a gente. Eita, foi mal. Como? Desculpa. Não, desculpa, mano. Eu agi aqui, eu. Não. Desculpa interromper. Imagina. Não, e só para finalizar, eu lembrei agora de um tema que talvez também ajude a Bruna, o tema dela, né, que é as mudanças que ocorreram em 2020 sobre em relativos às permissões para exportação de madeira pelo Brasil, né? Que aí depois teve até aquele vídeo polêmico do Bolsonaro falando que esses países aí querem se pagar de bonzinho ambiental, mas compram madeira ilegal do Brasil. E aí houve toda uma discussão, tem até uma ação civil pública, né, discutindo a inconstitucionalidade de umas modificações das normativas do IBAMA. Eu tenho um artigo publicado em coautoria que eu trato dessa questão, mas de como os mecanismos de flexibilizar e diminuir a burocracia na exportação acabam beneficiando as práticas ilegais, né? Por exemplo, uma das coisas que me chama muita atenção nessa modificação, que não foi nem por lei, é por instrução normativa do IBAMA, é que, vou resumir aqui o que aconteceu, mas uma associação de madeireiros e uma associação de empresas madeireiras e uma empresa mandaram uma carta, né, um pedido para o IBAMA pedindo que fosse declarada a caducidade e a revogação tácita de uma instrução normativa que colocava vários requisitos, vários documentos para ser necessária a exportação de madeira pelo Brasil. E aí, o atual, né, o cara lá que era encarregado desse setor, fez um parecer dizendo que isso era impossível, que isso era inconstitucional, etc. e tal. Deu 2 dias, o cara foi exonerado do cargo, né, e saiu um novo parecer, dessa vez pelo presidente do IBAMA, dizendo, não, peraí, aquilo lá era mentira, pode sim, a gente está declarando aqui, então, que aquela normativa anterior, ela foi revogada tacitamente. E aí modificou várias coisas no processo necessário para a exportação de madeira, e uma delas é que, atualmente, ou até onde eu acompanhei, né, acho que ainda persiste essa dinâmica, são os próprios madeireiros responsáveis por subir a documentação no site, né, e aí não existe mais a conferência em loco da mercadoria, né, aí é só depois que sai que existe uma conferência, enfim, tipo, várias coisas, e aí travestidas nesse discurso de diminuir a burocracia e de aumentar, né, de flexibilizar.
E aí, depois que houve essa modificação, essa mesma associação dos madeireiros enviou uma carta para o IBAMA, né, agradecendo, e aí, enfim, entraram com uma ação civil pública e tá lá a discussão, mas enquanto isso, né, segue exportando madeira que não dá para rastrear de onde veio, né, e a gente sabe que favorece muito a prática da exportação ilegal, e daí a gente nem entra nessa discussão, mas que também é um outro ponto muito importante, né, a gente não está só literalmente vendendo o Brasil, exportando commodity, a gente está fazendo isso de forma completamente legal. Da pandemia ser resultado da expansão agrícola. Em que sentido? Tem um livro do Robbie Wallace que vai falar sobre isso, né? Sobre como a pandemia do Covid-19 ela é fruto da expansão agrícola, né? Do agronegócio, da forma como o agronegócio vai produzir, né? A partir da degradação ambiental, dos recursos naturais. E eu não cheguei a ler o texto, né? Já ouvi podcasts, enfim, me aproximei, mas não cheguei a ler o livro. Só que aí eu fiquei pensando, você estava falando sobre a questão da degradação, né, como ela é forte nos países dependentes, e falando de como tem aumentado, né, durante o governo de Bolsonaro, a questão do agrotóxico que a gente vê, invasão das terras. Esse livro aqui esse mesmo. Bom, ele na verdade, o que ele vai mostrar é que essa forma que tem de expansão das fronteiras agrícolas, nós vamos destruindo alguns ecossistemas, entrando também em contato com vírus que não... Então, ele coloca como resultado desse processo destrutivo e dessa forma predatória mesmo, né? Predatória. Com a ecologia, com isso muito gerado por essa forma de expansão, de contatos com alguns outros ecossistemas que, enfim, que não seriam... ele tem um capítulo, viu, Tainá, que chama Agronegócio, Poder e Doenças Infecciosas, na parte 8. Esse capítulo enfim... Eu consegui o PDF dele recentemente, mas ainda não tive como ler, mas eu achei muito interessante e é uma temática muito nova, né? Que está surgindo agora, então acredito que tenha poucas pessoas que discutem essa relação, principalmente como a pandemia vai acabar afetando a América Latina, também a África, né? Porque essa relação ela vai se dar de forma diferente dos países imperialistas, dos países mais desenvolvidos, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque também é um pouco direcionado ao meu objeto de pesquisa. Bom, eu me aproximei um pouco dessa discussão, mas assim, de forma bem superficial. Eu não li esse livro, acompanhei algumas discussões, inclusive até sobre essa própria questão do veganismo, etc., né, dessa interação de que todas as últimas pandemias ou grandes surtos de doenças sempre tiveram a ver com o ato da gente comer outras espécies, né? E que isso acaba levando a uma facilitação maior para a proliferação de diferentes doenças, né? Mas eu não tenho conhecimento específico desse tema. Acho que talvez o Adriano consiga te responder um pouco melhor, como ele leu, né? Mas uma coisa que você fala que eu acho que é evidente, né? Como a pandemia afeta diferente os países centrais e os países imperialistas, né? Tipo, morria de raiva quando a galera falava, estamos todos no mesmo barco, né? Mas não, né? Tem gente aí em iate e tem gente nadando sem colete salva-vida, né? E quando a gente vê, por exemplo, até a questão da vacinação, né? Como a vacinação, infelizmente, não teve condições de avançar nos países africanos, especialmente, ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos, né, eles estavam dando cerveja e sorteando não sei o que para a galera se vacinar. Eu acho que não tem como não ficar puta da cara. Mas daí já é uma parte talvez não tão científica, mas mais, né, do que a gente sente. E uma coisa que se relaciona muito com esse tema, né,
Aí tem vários relatórios das Nações Unidas, da Conferência de Desenvolvimento. Esqueci o nome da conferência, mas é a Conferência de Comércio e Desenvolvimento, que falam sobre a questão dos commodities. E aí tem uma que fala especificamente sobre a questão das mudanças climáticas, né, e da dependência de commodities. E daí o relatório ele fala que existe uma relação dúbia, né, uma relação que afeta duplamente os países, que é no sentido de que, ao mesmo tempo que as mudanças climáticas afetam de forma desproporcional os países dependentes de commodities, os países dependentes de commodities eles são ainda mais sensíveis, né, e podem sofrer muito mais com as mudanças climáticas, porque se a gente tem, por exemplo, aumento da temperatura, a gente pode ter, sei lá, mais mortes, né, de certos animais, um ressecamento no solo, que acaba inviabilizando a própria continuidade desses setores ou dessas tarefas, né? Então, a gente seria mais afetado até por toda essa discussão do racismo ambiental, né? E também pelo fato da gente ter estruturas produtivas, setores produtivos que são mais sensíveis a qualquer 0,5%, 0,5 graus Celsius que suba no planeta, né? Que pode levar a destruição de certos ecossistemas, etc, etc. Então, seria mais nesse sentido que eu também trabalho na minha dissertação, né? Se você me contatar ou falar com a Adriana, eu posso estar passando para você o trabalho. Ele está em espanhol, mas acho que consegue dar uma abordagem legal dessas discussões, que eu acho que não tem como a gente não pensar, né? Quando a gente pensa nessa questão das commodities, envolve tudo, né? Envolve a questão da força de trabalho, como você falou, envolve a questão da superexploração, envolve a própria questão, né, das condições ambientais e ecológicas para poder continuar nessa depredação desenfreada, né? Mas, enfim. Acho que seria... Boa noite. Eu posso fazer ainda mais uma pergunta? Não sei se já pode. Pode sim, Jonathan. Só falar uma coisa. Tem uma parte, viu, Tainá, do livro, que aí é porque eu não compreendo mesmo, sabe? Ele vai falar também que são questões que tem a ver também com o tempo de abate dos animais, que diminuiu muito, que ao mesmo tempo que alguns patógenos são, digamos, extintos, já com a extinção de alguns animais por conta da destruição de alguns ecossistemas, outros enfim, vão se reproduzir com mais facilidade. Tem uma parte técnica, para ser sincero, que para mim é um pouco... A questão dos transgênicos também, né? Da modificação genética. Sim, também tem isso. Ele trata disso também. Esse livro é um pouco mais antigo, quer dizer, não é muito antigo, é um pouco mais antigo, só que a última parte foi atualizada para tratar do coronavírus. Vale muito a pena, assim. Agora, vou ser sincero, tem uma parte ali que, para mim, que entra em questões de biologia, que eu sou meio ignorante. Eu tô adiando por conta disso. Não, mas ele é bom, ele é didático, assim, não é um cara muito... Enfim, ele é um cara de escrita muito fácil mesmo, e ele procura não ser muito... Eu que sou meio burro para algumas coisas mesmo, não tem jeito. Mas, enfim, vale muito a pena a leitura, é um baita de um livro. Pode... Jonathan, desculpa ter te interrompido, pode falar. Só mesmo porque a Emanuela tinha jogado uma bola ali, eu falei, opa, deixa eu não perder a oportunidade. A gente vai me ausentar aqui mais um minutinho, super rápido. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora, que estava meio fraco? Sim. Boa noite, professora. Assim, eu estou me preparando agora para os estudos para o futuro doutorado. Uma das minhas inquietações, a gente eu me aprofundei muito no marine e tudo, mas eu acho que o meu desafio agora é tentar lançar as luzes da teoria da dependência para os dias de hoje, né? Acho que é uma tarefa que todos estamos empenhados, né? E eu achei muito interessante essa questão do padrão de reprodução, mas
eu tenho algumas dúvidas, ainda não sei se já estão estudando isso, que me parece que essa forma de padrão de reprodução, ele está conseguiu trabalhar, eu tenho a impressão que essa forma conseguiu consensuar toda a burguesia brasileira. Eu não vejo chegar muito fissuras, embates, nenhum fator que para a gente, né, que é de esquerda, é bom entender esses padrões de reprodução, porque tem um sinalizador muito importante nosso, que é a crise de cúpula. Né? Me parece, aí eu queria saber de você, sobre como que essa forma de padrão de reprodução está conseguindo conciliar os diversos setores, as diversas frações burguesas, né? E tentar, né? A gente podia tentar apontar quais são as limitações, né? A gente sabe que tem um fator que pode ser um fator limitante, que é o fator social, né? As ruas, tudo, né? Mas no momento parece que a gente está em descenso, tudo, né? Tá vendo indicadores de greve, tudo, né? Mas no ponto de vista das frações burguesas, dos interesses intraburgueses, a gente consegue tirar algum elemento que coloque como limitação essa forma atual do padrão de reprodução a longo prazo, como foi, sei lá, na década de 60, né, o projeto desenvolvimentista da burguesia industrial, né, com a burguesia entreguista, que acabou ganhando, né? Eu não, a princípio eu não estou conseguindo ver uma possível limitação nesse aspecto, né, intraburguês. Era essa meu questionamento. Olha, eu vou tentar tecer algumas considerações aqui de maneira um tanto quanto breve, mas eu acho que nessa nova conformação de padrão de reprodução, a gente tem uma ênfase muito importante da questão do capital especulativo, né? Que embora, por exemplo, em outras épocas existisse frações intraburguesas, hoje quem faz parte da burguesia e não está lucrando diretamente com esse padrão exportador está lucrando na forma de acionista ou na forma especulativa. Então, se a gente for analisar, inclusive, as indústrias, etc., né, tem muito essa questão de grande parte ser reinvertido, mas não para fortalecimento das próprias estruturas de produção, mas sim na parte especulativa. E aí tem um livro que é muito interessante, que não é marxista, mas é um livro muito interessante para ter conhecimento dessa parte, que é do livro do Ladislau Dalbor, né, que é A Era do Capital Improdutivo. E aí ele fala bastante sobre essa questão de como quem está, de grosso modo, comandando as frações burguesas hoje é o capital especulativo, né? E ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre as commodities e a relação das commodities com o capital especulativo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que são coisas separadas, mas na verdade é concentrado em poucas mãos, mas tem um termo que ele utiliza que são os commodity traders. E aí ele mapeia como o controle, né, dos recursos naturais, dos commodities, de petróleo, etc., está na mão de 16 empresas, né, a nível mundial. Então, eu acho que esse livro ele pode ser bastante esclarecedor, embora ele não trabalhe com o marco teórico da dependência, para a gente entender um pouco mais como se estruturam essas questões intraburguesas. E eu acho que perpassa pela discussão da financiarização, né? Porque se a gente analisa, inclusive, a Era do Capital Improdutivo, tem em PDF. Sim, do Dalbor, né? Isso, do Dalbor. Então, você sabia que ele trabalhava com a dependência antes, não com a teoria marxista? Eu não sabia. Ele tem um livro que eu usava na minha disciplina de formação. Ele terminava pegando que ele estava um pouco no debate antes. Não sei por que ele abandonou, o que foi que aconteceu.
mas o Dalbot ele tem um livro, A Formação do Capitalismo Independente Brasileiro, que é um espetáculo o livro. Ele é muito bom. Inclusive, ele não usa o termo, ele não usa também o padrão de reprodução nesse livro, não usa padrão de reprodução, o conceito, mas ele analisa padrões de reprodução. Bem interessante. Esse livro eu não li ainda, vou procurar ler. É bom. Tem uns capítulos muito bons e ele traz vários dados, enfim, para ilustrar o que ele está argumentando, né? Assim, não dá para concordar no todo com o que ele diz, porque ele fala, sei lá, que os estados estariam completamente subordinados, daí nisso eu acabo concordando mais com o Jaime Osório, né, de que os interesses das empresas transnacionais não são tão alheias assim aos dos estados centrais, né, mas eu acho que é uma indicação que vale muito a pena para a gente entender, né, a estruturação a nível Brasil e a nível mundial de quem realmente controla, e daí talvez a resposta, Jonathan, perpasse por isso, né, de que talvez em outras épocas era mais claro as fissuras dentro da classe intraburguesa, mas nessa nova configuração de capital especulativo parece que meio que está tudo bem, obrigado, porque embora meu setor não esteja diretamente lucrando, como eu sou acionista de empresas que estão, tá tudo certo. Não sei, também são só sugestões, só, né, pensamentos que tem que ser, né, explorados e verificados, mas eu acho que passa por aí. Eu acho que passa por essa questão da financiarização do capitalismo, né? Que a própria Fiesp ajudou a promover no Brasil, né? Exato. Mesmo sendo, né, de indústria, é isso, né? Tá tudo junto, misturado. Bom, gente, eu não sei se alguém tem mais alguma consideração. Pelo que eu entendi, o nosso teto era até as 9, né, Adriano? E a gente já está chegando aqui no final. Sim. Mas eu deixo... Está muito bom o debate, tem muita coisa, o tema é rico, a sua exposição, como a turma colocou aqui, foi excelente, muito boa mesmo. Muito obrigada. Muito boa. Eu deixei... Valeu mesmo. Obrigado também pelas indicações. Deixei ali meus contatos, né? Caso alguém também queira, enfim, seguir dialogando, porque como o Adriano falou, um tema que não se esgota, né? Em 2 horinhas de discussão, a gente consegue só dar umas pinceladas na riqueza do tema, mas agradeço muito o convite, agradeço a participação, agradeço a atenção de todos e estamos aí, né, aberta a discussões e é isso. Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo, boa semana. Começamos muito bem a semana. Excelente exposição. Na próxima semana vai ter a dissertação a defesa da dissertação de Ana Maria Moura, que apresentou, aí eu boto o link para vocês, acho que vale a pena, que vai ser uma bela da defesa. Na próxima semana, também na segunda-feira, né, eu e o Maicon Cláudio vamos debater a questão do Estado dependente. E, Bruna, agora eu lembrei, assim, porque com a câmera fechada, aí eu lembrei da turma de vocês, da Bruna, que eu perguntei no início, Bruna e Natália, a turma excelente. Acho que foi uma das últimas turmas antes da Covid, né? Eu peguei. Muito boa. Muito boa a turma de vocês. Excelente mesmo. Que bom que vocês estão aqui. Nós temos um grupo do WhatsApp que eu vou colocar aqui, que quem não está no grupo do WhatsApp, manda um WhatsApp para mim que eu adiciono. Aí nós temos informações. Oi? Me adiciona, eu não estou. Você não está não nesse, né, dos estudos introdutórios, né? Não. Vou colocar. É o grupo dos estudos introdutórios, mas terminou virando também desse curso, coloquei quem estava lá. Enfim, são essas atividades que nós fazemos de divulgação científica, por dizer assim. Essa atividade de extensão, esse grupo vai estar sempre, né, incorporando as pessoas que têm interesse nesses debates. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos vocês também. Foram ótimas perguntas, ótima participação. E nos vemos na próxima semana. Lembrando que, como está gravado, este vídeo, depois com o camarada aqui, o Gá, a gente vai subir também
a palestra, a exposição da professora Emanuela na nossa página do YouTube. Aí é bom também que vocês podem divulgar o trabalho ou a exposição para seus colegas, enfim. É isso. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todas, a todos e todas.